Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aí ao canal Prevenção em Fogo. Meu nome é Dionis, sou técnico em segurança do trabalho, bombeiro civil e instrutor de brigadas de incêndio credenciado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. No vídeo de hoje eu vou falar sobre pontos de temperatura. Existem 3 pontos de temperatura e os pontos de temperatura eles estão relacionados à quantidade de calor que existe no ambiente e que fazem com que o material combustível entre num processo de decomposição, que nada mais é do que a liberação de vapores, para então que eles se combinem com oxigênio e assim se tornem inflamáveis. E é justamente por isso que o fogo ele é conceituado como reação química com desprendimento de luz e calor. Então a reação química, essa reação química é justamente a ação do calor sobre o material combustível que faz com que o material combustível libere vapores a uma determinada temperatura. Então os 3 pontos de temperatura são ponto de fulgor, ponto de combustão e ponto de ignição. O ponto de fulgor é a menor temperatura do ambiente, a qual faz com que o material combustível inicie esse processo de decomposição, ou seja, faz com que o material combustível libere vapores. E esses vapores, então, em contato com o oxigênio, eles se tornam inflamáveis. No ponto de fulgor, a temperatura do ambiente ela ainda é baixa. O processo de decomposição, a quantidade de vapores liberados pelo material combustível, ela é baixa, ela é pequena, justamente porque a temperatura ainda é baixa. No ponto de fulgor, os vapores liberados, eles já são inflamáveis, eles já se combinam com oxigênio e já pegam fogo, porém, eles necessitam de uma fonte de calor externa, ou seja, é necessário que haja uma faísca, é necessário que alguém gere uma faísca, que gere uma fagulha. Então, esse seria a fonte de calor externa que faria com que esses vapores liberados do material combustível no ponto de temperatura denominado de fulgor pegassem fogo. Para melhor entendimento, você deve estar em um ambiente. Vamos imaginar que o ambiente onde você está tem uma sala ao lado, ou acima de você, ou então abaixo. O fogo se inicia em um desses ambientes. Então ele começa a queimar, gera calor, e o calor vai se propagar, pode ser condução, convecção ou irradiação. Então o calor vai se propagar para um ambiente ao lado, né, o ambiente onde você está, por exemplo. O material combustível que está nesse ambiente, ele vai começar a aquecer e vai atingir o chamado ponto de fulgor, que é a menor temperatura que faz com que o material combustível inicie o processo de decomposição. A quantidade de vapores liberadas no processo do ponto de temperatura fulgor, ele é baixo, porque a temperatura também é baixa. No ponto de fulgor, para que esses vapores peguem fogo, eles, apesar de ser poucos vapores, mas eles já são inflamáveis, eles já se combinam com oxigênio, porém eles dependem de uma fonte de calor externa, ou seja, é necessário que alguém gere uma faísca, que gere um curto, ou seja, tem que ter uma fagulha para fazer com que esses vapores, então, eles venham pegar fogo. Isso no ponto de fulgor. Para você entender melhor o que eu estou falando, vamos imaginar, talvez você já tenha feito, ou já viu alguém fazer, fecha uma das mãos, pega um isqueiro a gás, libera, né, pressiona o botãozinho de liberar o gás e libera o gás na palma da mão. Depois de liberar uma quantidade de gás na palma da mão, você pega e risca o isqueiro, ou seja, você gera a fonte de calor externa. E esse gás que está na palma da tua mão, ele vai queimar, o fogo vai entrar na palma da tua mão, vai queimar todo esse gás e vai se apagar. Ele não consegue se manter, não ocorre a reação em cadeia, porque a quantidade de gás que tem ali ela é baixa. Então a gente pode comparar, podemos fazer uma analogia, a quantidade de vapores liberados do ponto de fulgor, a quantidade de gás que tem na sua mão. Então ela é baixa. Se gerar uma faísca, pega fogo, mas não se mantém, não ocorre a reação em cadeia, que é o quarto elemento do fogo. Porém, se ninguém combate o incêndio lá na sala, lá no ambiente onde ele se iniciou, ele vai gerar mais calor e esse calor vai continuar se propagando. E aí o material combustível da sala onde você está,
que já atingiu o ponto de fulgor, vai atingir o ponto de combustão. O ponto de combustão, assim como no ponto de fulgor, ele depende de uma fonte de calor externa. Ele também, o material combustível também libera vapores. A diferença é que a quantidade de vapores, o processo de decomposição do material combustível, ele já está mais acelerado. A quantidade de vapores já é maior. Isso porque a temperatura do ambiente já está mais elevada. Mas também depende de uma fonte de calor externa, ou seja, é necessário que alguém gere uma faísca. A grande diferença é que no ponto de combustão, uma vez que o fogo se inicie, ele não apaga mais. Ele já tem material combustível, ou seja, já tem vapores suficientes no ambiente se combinando com oxigênio, para que uma vez que o fogo se inicie, ele se mantenha. Então ele não vai apagar mais. Então, a partir daí já ocorre a reação em cadeia, que é o quarto elemento do fogo, que é justamente o elemento que faz com que o fogo vá se propagando, ou seja, ele gera mais calor, ele vai queimando, vai gerando mais calor, e esse calor vai se propagando para outros materiais combustíveis, os quais vão passando pelos pontos de temperatura e pegam fogo. Mas, no ponto de combustão, como ele depende de uma fonte de calor externa, ele não vai pegar fogo sozinho. Então, ele vai precisar de uma faísca. Só que se ninguém combate o incêndio lá onde ele iniciou, ele vai continuar queimando lá, vai gerar mais calor e esse calor vai continuar se propagando e o material combustível desses ambientes ao lado, acima ou abaixo, vão atingir o ponto de ignição. Então, quando o material combustível atinge o ponto de ignição, ele simplesmente pega fogo. Porque no ponto de ignição, a temperatura do ambiente está muito elevada. A quantidade de vapores liberada já é muito alta. O processo de decomposição, a reação química dentro do ambiente, ela já está super acelerada. Então, o material combustível ele simplesmente atingiu um ponto de temperatura no qual é o suficiente para que o material combustível pegue fogo sozinho. Então, no ponto de ignição, ele não depende de uma fonte de calor externo. É assim que acontece. Então, o fogo inicia num compartimento, inicia num ambiente e ele vai gerando calor, e esse calor vai se propagando para os materiais combustíveis das salas ao lado, acima ou abaixo. Os materiais combustíveis atingem o ponto de fulgor, atingem o ponto de combustão e chegam ao ponto de ignição. Quando chegam no ponto de ignição, simplesmente pega fogo. Para você entender, quando a gente vai fritar pastel, por exemplo, em casa, a banha, né, o óleo, ele tem que estar bem aquecido. Uma forma de nós sabermos se o óleo ele está bem aquecido é colocar um palito de fósforo dentro do óleo, né? Quando o palito de fósforo ele pegar fogo, isso indica que o óleo está na temperatura ideal para colocar, né, para iniciar a fritura dos pastéis. Ele passa pelos 3 pontos de temperatura: fulgor, combustão e ignição. Então, quando ele atinge o ponto de ignição, ele pega fogo. E se você observar, onde o fogo pega primeiro? No misto, na pólvora do palito. Por quê? Porque a pólvora tem o ponto de fulgor, o ponto de ignição da pólvora é uma temperatura inferior ao ponto de ignição do palito. Então, para que o palito pegasse fogo, né, sozinho, precisaria uma temperatura muito maior, muito superior à temperatura da pólvora. Então é por isso que a pólvora, né, o misto ali, a cabeça do fósforo, ele pega fogo primeiro. Então vai variar, tem materiais combustíveis que liberam vapores em temperatura ambiente, como é o caso da gasolina. Você tem lá um galão de gasolina dentro de um ambiente e essa gasolina, esse latão esteja aberto, essa gasolina, dependendo da temperatura que tiver no ambiente, ela vai estar liberando vapores. E esses vapores eles vão estar suspensos no ar. Você gera uma faísca, o que acontece? O fogo pega nesses vapores que estão suspensos e vão para a fonte, que é lá onde está o galão. E as pessoas dizem, não acende fogo, não risca fósforo aqui, porque o fogo vai pular lá na gasolina. O fogo não tem perna, ele não pula. Então o que acontece é que tem vapores suspensos no ambiente. Uma vez que você gera uma faísca, que é a fonte de calor externa, né,
devido à quantidade de vapores liberados, devido à temperatura do ambiente, apesar de estar liberando vapores, mas a temperatura do ambiente não é o suficiente para fazer com que ele pegue fogo sozinho. Então ele depende dessa fonte de calor externa. E essa fonte de calor externa é quando você gera uma faísca, risco um fósforo, um curto-circuito, enfim. Isso. Ou seja, gerou uma faísca, é uma fonte de calor externa, vai pegar fogo nesses vapores. E aí ele vai para a fonte. Tá certo? Espero aí ter explicado aí de forma clara e objetiva. Espero que tenha entendido a explicação com relação aos pontos de temperatura. Se você gostou do vídeo aí, deixe seu joinha. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.